Olá, eu estou super feliz com a sua presença aqui comigo. Para quem ainda não me conhece, eu sou Fátima Cruz, psicóloga, hipnoterapeuta, e essa seria a minha segunda live deste mês de abril. Mas por motivos técnicos, que foi a queda da internet, não houve condições de eu realizá-la ontem. Mas por ser um tema tão relevante que deve fazer parte do nosso dia a dia, eu resolvi gravar e disponibilizar para vocês. Espero que tirem proveito dela e que também compartilhem para outras pessoas que também possam se beneficiar. Obrigada então por contar com vocês e também pelos vários directs que eu recebi. Eu confesso que só de saber que estava sendo esperada, isso me deixou muito feliz, tá? E tem outra coisa, durante todo esse mês de abril, toda quarta-feira, às 19 horas, nós teremos uma live e com assuntos também muito ricos e muito relevantes. E você está convidado, tá? Para estar aqui comigo nesses dias. Então faltam mais duas lives, a terceira na próxima quarta e a última na última semana de abril. Então vamos lá agora para a nossa live aula, tá? A primeira live que eu fiz falou com o tema de santo de casa não faz milagre. E nós conversamos um pouco sobre como muitas vezes nós sabemos orientar os nossos clientes, os nossos pacientes, os nossos amigos, como que nós somos gentis com eles e fazemos de tudo que está ao nosso alcance para deixá-los bem. Mas você concorda que você tem dificuldade de se tratar com o mesmo cuidado que você trata as outras pessoas? Você também não tem a mesma gentileza e cuidado que tem com elas. E é isso, e eu estou falando de profissionais de todas as áreas. Na verdade, eu estou falando de pessoas. Por exemplo, você que cuida de estética das pessoas e da saúde e da beleza, não é? Aí você dá muitos conselhos, por exemplo, você fala sobre os cuidados da pele, da beleza, você diz que ela não pode dormir sem fazer uma limpeza no rosto, sem tirar a maquiagem, não é? É que você deve ter uma alimentação saudável, um sono reparador e mais uma série de coisas que você fala. Mas você mesma, quando está muito cansada, nem pensa em fazer tudo isso. Você concorda comigo? Parece que a gente prioriza aquilo que é mais urgente e não aquilo que é mais importante. E é isso que nós chamamos de o santo de casa não faz milagres. E acaba que o mesmo se estende para os nossos familiares também, nossos amigos e todas as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Estamos sempre prontos a dar esses conselhos, a ser prestimosos, né? Muitas vezes esses conselhos realmente são válidos, a pessoa precisa. Mas eu vou te perguntar, você segue esses conselhos que você dá para essas pessoas, tá? Nós nos sentimos muitas vezes na obrigação de tratar bem todos eles, né? E a maioria das pessoas que estão ao nosso redor. E nós nos esquecemos com toda certeza de nós mesmos. Nós nos colocamos, eu costumo falar, lá no final da fila. Nós somos as últimas pessoas que é cuidada, que necessita de cuidado. Você se lembra disso? Bom, para quem não viu a live passada, ela tá lá salva no meu feed. Então, se você tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre isso, vai lá e assiste, tá certo? Eu acho que você vai gostar também, é um complemento, tá? E você pode ficar bem à vontade para interagir comigo hoje, né? Apesar de não ser uma live, mas manda suas ideias, as suas dúvidas no meu direct e eu vou ter um grande prazer em te responder, ok? Então vamos lá para o nosso tema de hoje, ou de ontem, né? E chama-se Conhece-te a si mesmo. E eu te pergunto, será que você se conhece pelo menos um pouquinho? Não é? Eu vou fazer umas perguntas bem simples aqui e você vai respondendo mentalmente, tá certo? Mas se lembre de uma coisa, tudo tem um sentido. Você pode não entender isso agora, por que eu estou fazendo essas perguntas? Ah, Fátima, mas isso não é coisa de criança. Mas daqui a pouco você vai compreender qual o objetivo dessa nossa conversa e onde ela quer te levar. Então vamos lá. A primeira pergunta, né? Qual que é a sua cor preferida? Qual o seu estilo musical favorito?
Qual foi o filme que você mais gostou? O que você gosta de fazer nas suas horas livres? Quem é a pessoa que você mais gosta de conversar? Qual é o prato, o seu prato favorito? Qual é o prato que você não gosta de jeito nenhum? Qual é a emoção que você mais sentiu nessa última semana que passou? Como você está se sentindo nesse momento agora que você está assistindo essa aula comigo? Quais são os pensamentos que passam pela sua cabeça agora? E aí, foi fácil responder? Responder para mim aqui nesses comentários, né? O que você achou de importante nesta troca de figurinha? Eu falo que é uma troca de figurinha porque na verdade não é? Eu falo alguma coisa e você me devolve alguma coisa que você imaginou. Claro que você pode ter visto como uma brincadeira. E as perguntas foram bem simples e leves mesmo, né? Não vamos começar agora já com perguntas pesadas e que nós nem começamos a falar um pouquinho sobre isso. Então, sabe aquela brincadeira que a gente fazia, né, na escola, que tinha um caderno de perguntas e que a gente passava na sala, cada dia era uma que levava o caderno para casa, normalmente eram mais meninas que respondiam, mas os meninos também gostavam de responder, levava para casa e respondia uma série de perguntas. Você se lembra? Eu acredito aqui que todas as gerações aqui, por exemplo, eu tive esse caderno quando eu era adolescente, na verdade, não é? Minhas filhas tiveram também, e cada uma com uma linguagem diferente, com um aprofundamento nas questões que existiam na época e que eram diferentes também. Então, cada geração, um tipo de pergunta, um tipo de interesse em determinada área, tá? Mas a finalidade mesmo desse caderno, da nossa adolescência, né, era de conhecer a outra pessoa e também se fazer conhecer pelo outro. E você já percebeu, eu fiz essas perguntas para virar e falar assim, você sabe, se te perguntar rápido qual a sua comida preferida, será que você vai ter que parar um pouquinho para pensar ou você já fala automaticamente? Ah, mas eu falo porque eu tenho muitas. Mais uma, que os seus olhos, que a sua boca enche de água, que os seus olhos sorriem também, não é? Essas perguntas que eu fiz são para você ver que você tem um olhar muito vago sobre você mesmo, para dentro de você. E quando você busca as respostas simples para as coisas que talvez você nem tenha pensado nela. E isso é bom, é você se voltar para você mesmo. E o que muitas vezes a gente não se dá conta é de como o processo de autoconhecimento, por mais simples que ele possa parecer, na verdade, ele é complexo. E é complexo por quê? Sabe por quê? Porque somos nós que complicamos. Porque muitas vezes nós não conseguimos simplesmente responder uma pergunta simples, não é? Nós precisamos ficar ponderando, não é? Nós precisamos ficar comparando, analisando o que será que a outra pessoa vai pensar se ela souber o que eu estou pensando, né? Se vale a pena a gente se mostrar para o outro. E aí a gente acaba se julgando, né? E rodeando todas essas respostas para não desapontar ninguém. A gente tem muito medo do que o outro vai pensar da gente. Isso tem alguma coisa a ver com você? Tem a ver com aquele receio que nós temos de não agradar as pessoas. E elas surgem, e aí se a gente não agrada, ela se afasta de nós. E essas perguntas também, esse receio, ele surge com as crenças negativas que nós temos a nosso respeito. Gente, olha, eu quero que você preste bastante atenção neste momento, sabe por quê? Eu quero te trazer aqui para você uma aula lá do meu método MEM, do método Mudança Extraordinária de Mentalidade, que vai acontecer logo logo, tá certo? Mas isso aí é para você ver que este é um momento muito especial, porque esse método é um método que foi feito com todo carinho, com todo amor e que eu acredito muito que ele vai ajudar muitas pessoas. E nessa aula desse método, né, que eu estou trazendo agora com vocês, nós vamos fazer perguntas que nos levam a refletir
o que nós sabemos a respeito de nós mesmos. Nós sabemos o que nós sabemos das nossas potencialidades, o que nós sabemos das nossas fraquezas, dos nossos desejos, das nossas ambições e também de todas as nossas limitações. E vai ser isso nessa aula, tá? E é nessa aula que nós vamos falar sobre o quê? Sobre o autoconhecimento. E autoconhecimento é o que a pessoa sabe a respeito de si mesma, como eu acabei de falar, não é? Mas antes de falar do autoconhecimento, eu quero falar uma frase, não é? De um estudioso, né? Ela aconteceu há mais de 2.500 anos atrás, Sócrates, não é? E Sócrates já falava, conhece-te a si mesmo. Será por que ele queria? Por que ele falou isso, né? E ele ainda completa, né? E a gente só lembra disso, só dessa parte. Conhece-te a si mesmo. E por que ele quer que a gente se conheça? Aí ele complementa a frase falando, porque desta forma você vai conhecer todos os segredos dos deuses. É mais ou menos isso que ele fala. Quando a gente se conhece, nós acabamos conhecendo o outro também. Por quê? Porque se você sabe, conhece as suas limitações, conhece as suas deficiências, as suas potencialidades, você abre, é como se você abrisse, expandisse a sua mente e quando você olha para outra pessoa, você entende que ela também tem peculiaridades e aí você se interessa mais por ela também, para conhecê-la, até para saber lidar com ela, tá? Mas aí você pode estar perguntando, né? O que isso tem a ver? O conhecer, não é? O que isso tem a ver? É que você tira, o que você vai tirar de mais produtividade quando você conhece para a sua vida. Quando você se conhece, então, você se entende melhor. O que passa em seus pensamentos, você fica mais consciente das suas emoções e dos seus sentimentos. E em função disso, você passa a ter comportamentos mais assertivos, né? E começa a tirar o melhor de si, mesmo nos relacionamentos. É o melhor de si para você e é o melhor de si para as outras pessoas com quem você está se relacionando. Por exemplo, você não vai estourar à toa. Porque você sabe que quando você estoura com alguém, não é aquela pessoa que é a culpada daquilo. É muitas vezes como que você vê aquela pessoa, como que você se vê naquele problema que aquela pessoa está apresentando naquele momento, tá? Estou pensando agora numa coisa que eu já tinha até pensado outras vezes, mas agora veio mais forte para mim, assim, é quando foi o surgimento dos telefones, tá? Aconteceu esse surgimento há 145 anos, mais ou menos, atrás. E era fantástico, gente. Você saber que você poderia dispor de um aparelho que simplesmente te conectasse com pessoas que estavam geograficamente muito distantes de vocês. A funcionalidade desse aparelho era muito grande e ela aproximava entes queridos e com isso ela aproximava até o comércio também, você não precisava ficar dependendo de ir para um determinado lugar e ela também ampliava todas as suas possibilidades de manutenção dos relacionamentos, tanto comerciais como também afetivos. Aí, 145 anos mais ou menos, a criação do telefone, todo um histórico com telefones públicos, telefones só comerciais, depois começamos a ter os telefones residenciais, que eram muito caros, não é, também, mas tudo isso foi facilitando. Às vezes uma cidade tinha um ou dois telefones para centenas, milhares, às vezes, né, mais de 2.000, 3.000 pessoas, tá? Mas aí eu estou pensando agora mais perto da gente, né? Você sabe quando que foi criado o celular ou o telefone sem fio, né? Ele foi criado há mais ou menos 50 anos, tá? Que foi um outro evento fantástico também e que ampliou ainda mais a qualidade da nossa vida, tá? Você já sabe que eu vim de uma época, né? Tá na cara que eu vim de uma época bem anterior a que vocês estão vivendo agora. E por isso eu faço uma analogia desse fato da criação do telefone, né? Mas do telefone celular com o nosso autoconhecimento. Como assim, Fátima? Não é? Então eu vou explicar direitinho para vocês. Olha, o telefone,
ele começou com recursos pequenos, né? Embora fantásticos para a época, ele tinha duas funções, que era o quê? Que era fazer ligações ou receber ligações. Então, ou você se contactava com alguém que você queria, ou alguém te procurava e se contactava com você. De qualquer lugar, como eu falei, não é? Sem precisar de fios. Eu acho engraçado porque na minha época, né, quando falava assim a pessoa mais chique, quando a gente pensava num telefone que fosse móvel, né, e o falar de um telefone móvel ou de um telefone mais flexível, era aquele fio enorme que a pessoa saía conversando e andando pela casa com um fio atrás dela. Esse fio às vezes trazia alguns acidentes ou incidentes, como a pessoa tropeçar naquele telefone, né? Mas era muito chique, né? Porque a pessoa saía, normalmente as propagandas eram de uma mulher bonita, com um cigarro na mão e um telefone, e ela conversando, né? Com muita elegância, né? E ela conversando, andando pela casa. Já era fantástico, gente, já era fantástico. Mas agora a gente está na era de quê? Dos iPhones, não é? E aí a gente compara a funcionalidade daquele telefone que tinha, né, chamava e recebia as chamadas, né, com os iPhones. Não preciso nem de falar o que eles falam, não é? O que eles fazem. Na verdade, eles fazem tudo. Tudo que você pensa, ele acontece. Já tem aí um aplicativo que é para ser usado em telefone, que eles estão falando que ele vai permitir, não é? E se eu ouvir alguém, não tem nada ainda muito determinado, mas ele vai permitir que a pessoa do outro lado da linha, que ela sinta a fragrância, que ela sinta um aroma. Pode ser um aroma de um perfume, não é? Uma fragrância de um perfume, ou até de um alimento que você quer chegar ali, né? Colocar o nariz ali na panela e sentir aquele cheirinho gostoso, tão apetitoso que é usado como gatilho para fazer uma venda, tá? Então, é isso. A necessidade de um aparelho que faça e receba chamadas, ela existe, é claro, não é? Mas aí criaram o desejo dela, né? E tudo bem que eu vou voltar, tá, gente, para a nossa pergunta, né? O que isso tem a ver, o que o iPhone tem a ver com o nosso autoconhecimento. Você já se imaginou, você já tem um iPhone, não é? Mas, se não, você já se imaginou com um iPhone na sua mão? Agora, você também já pensou que às vezes uma pessoa ganha ou compra porque ela quer comprar, porque quer estar na moda, mas ela tem uma dificuldade enorme de lidar, de conhecer aquele aparelho. E o que ela faz? Ela usa aquele aparelho tão potente, né, que com tantos recursos, ela usa com uma única finalidade. Sabe qual é? Fazer e receber chamada. Como aquele telefoninha Peba, né, que hoje vira Peba, gente. Peba é muito interessante, é uma linguagem, né? Eu moro no Nordeste, eu não sou nordestina, eu sou mineira, mas eu moro no Rio Grande do Norte, né? E aqui eles usam muito a palavra Peba, que significa, que não tem valor, que é uma coisa pobre, alguma coisa assim. E você entende que em determinado momento você pode usar aquele iPhone fantástico com mil recursos para você fazer uma série de coisas com ele, se você não souber, não conhecer o funcionamento daquele telefone, ele vai ser um telefone com duas funções, fazer e receber chamada. Então significa que aquele telefone caro, ele vira um telefoninho Peba. E é mais ou menos isso. O que você diria se eu te falasse que isso tem a ver com o seu autoconhecimento? Você vai falar que não tem nada a ver? Porque alguém possui um aparelho tão rico em tecnologia e não utiliza em toda a sua potencialidade. Eu fico pensando que, será que é porque ele desconhece a capacidade? Comprou porque é bonito, porque tem um visual bonito? Comprou porque está usando, porque é a moda e que as pessoas todas estão comprando? Ou ele comprou ou ele não usa toda aquela potencialidade porque ele não tem paciência para aprender a usar esses recursos. Não, deixa, eu não preciso disso. Eu nunca tive e não vou precisar, tá? Ou ele acredita que ele não vai aprender e que ele não precisa de tantas coisas. Aqui ele vai resolver. Eu te pergunto, você gostaria de ter um iPhone? O que você faria se você tivesse um iPhone ou se você tem um iPhone
que seja bem diferente daquele telefone antigo, do telefoninho Peba, não é? O que você faria? Você sabe então que se você não utilizar não aprender todos aqueles comandos, você jogou seu dinheiro fora, tá? Você precisa aprender a usar todos esses recursos, ter paciência, porque senão não vale a pena, senão não justifica. O que eu estou falando parece brincadeira, parece conversa jogada fora, mas não é. Eu estou fazendo aqui uma analogia, né, com o nosso cérebro, que é um órgão fantástico, que muitas vezes nós não conhecemos como nós deveríamos e nós acabamos subestimando o seu valor, as nossas possibilidades incríveis, se nós estivéssemos usando, né, o nosso cérebro da maneira que ele pode, da maneira que ele foi feito para isso. E é mais ou menos assim que acontece conosco. Nós temos esse órgão fantástico que é o nosso cérebro, né? Mas é a partir, o cérebro é uma parte física e ela cuida perfeitamente do funcionamento do nosso corpo. Mas nós temos a mente, e a mente é a parte abstrata desse cérebro, e ela é responsável pelos pensamentos, ela é capaz de controlar a forma como nós reagimos, as experiências que nós vivenciamos, e que motivam o nosso cérebro a iniciar o seu trabalho, tá? Então, de uma forma bem prática, nós dizemos que nós temos 3 mentes. A primeira delas é a mente inconsciente. E é que nós estamos usando agora. Eu estou usando a minha mente consciente para me levar um conhecimento para vocês, e vocês estão usando a mente consciente de vocês para ouvir tudo que eu estou falando, para entender, para fazer analogias, para planejar alguma coisa, para pensar se aquilo que eu estou falando faz sentido para vocês. Então, esse é o uso dessa mente consciente, e é ela quem mantém também a nossa saúde, tá? A mente inconsciente é o quê? É a nossa primeira mente. Ela é responsável por todo o funcionamento também do nosso corpo. Então, ela é responsável pela nossa respiração, pela nossa genética, ela é responsável, por exemplo, pelo nosso sistema digestivo, pelo nosso sistema urinário, por tudo. E vocês já perceberam, né, que a gente não precisa de pensar, ó, o nosso organismo, ele dá o aviso, você não precisa parar para pensar, eu estou com vontade de ir ao banheiro, eu preciso ir ao banheiro, ou então eu estou com fome. Você não precisa de pensar sobre isso, o seu corpo, ele te manda esse recado. E essa é a nossa mente subconsciente. E por isso, inconsciente, desculpa, essa é a nossa inconsciente. Por isso os bebês que nem sabem falar, nem sabem nada, não é? Quando eles sentem fome, quando eles estão molhados, estão incomodados, quando estão com sono, o corpo deles simplesmente fala. E aí ele chora. Ele está usando nesse momento a mente inconsciente, tá? Agora, quando a gente adoece, né, se ela foi feita perfeitamente, né, é porque está acontecendo aí alguma coisa que foi misturado dentro da gente que está impedindo esse funcionamento natural. E essa alguma coisa, gente, normalmente é uma doença, é um sintoma. A gente fala que é um sintoma, tá certo? É um sintoma que eles não falam que hoje, né, a ciência já viu isso, principalmente a neurociência, a epigenética já viu isso, que quando você não consegue colocar para fora aquilo que você está sentindo, para você olhar e para você consertar, o seu corpo fala, ele coloca, aí vem as dores. Por quê? Porque a dor física você corre para o médico e vai tentar resolver. A dor emocional, você pode pensar que ela é frescura, que ela é uma série de coisas que você vai lidar muito, você vai saber lidar, que é um momento passageiro. E aí você não cuida dessa dor emocional e ela vira física. E aí significa que o seu sistema, que o seu inconsciente está te dando um alerta. Fala, opa, cuida de você, Fátima, cuida de você. Ó, essa dor de cabeça que você está sentindo aí é porque tem 5 horas que você não come nada. Então ela avisa. Eu não prestei atenção em mim, então o meu corpo avisa, tá? Agora a outra parte, eu já falei um pouquinho dela em cima, né? Mas é a mente consciente, que é aquela parte que você está usando, como eu falei, não é? Nesse momento para prestar atenção nesse conteúdo, analisar, questionar, não é?
mas ela também são todos os nossos pensamentos. É a nossa razão e a nossa força de vontade. Muita gente acha que as coisas mudam aqui, nessa parte consciente. Mas essa, na verdade, é o contrário. Essa mente é a mente que só arruma desculpas para justificar todas as coisas que nós queremos fazer e que não fazemos. Por exemplo, uma dieta. Você sabe que você quer perder peso e você sabe que precisa perder peso, tá certo? Só que alguma coisa, né, parou, ou então que você quer parar de fumar ou de beber. E o que que acontece? O seu consciente, ele funciona para trabalhar, para economizar a sua energia e para falar que tá tudo bem, Fátima. Você não precisa de parar de fumar. Você lembra que quando você parou, ele vai dar uma série de justificativas. Por exemplo, da pessoa que quer parar de emagrecer, que quer parar de engordar ou que quer emagrecer, ele vira e fala assim: para que você vai se sacrificar? Para que você vai deixar uma coisa que você gosta tanto, que você tem prazer para você mudar? Não vale a pena. Então o consciente faz isso. Ele fica arrumando essas desculpas. E é um assunto muito vasto e muito lindo, gente. Por isso que eu falo, vale a pena você se conhecer. Porque quando você se conhece, você vai aprender a lidar com essas três mentes. Então eu quero voltar agora para a nossa terceira mente, tá? E essa terceira mente é a nossa mente subconsciente. Então, olha, a primeira trata de coisas que nós nascemos com elas, não é? Que é a mente inconsciente. A mente consciente são os nossos pensamentos, ela que fica justificando. Não precisa de emagrecer nada, tá ótimo assim, não é? Você tá bem, para que você vai emagrecer, não é? Ou então, para que você vai parar de fumar? Quando você fuma, você fica muito mais relaxado. E eu estou olhando para lá como se eu estivesse conversando com alguém que eu estou pensando agora e que eu gostaria que entendesse essas coisas, tá? E a terceira mente, né? Então essa segunda, ela trata do pensamento, e a terceira trata, que é a mente subconsciente, ela trata de quê? Dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E é ela que controla toda a sua vida, quem realmente você é, o que você quer, e está tudo escrito no nosso subconsciente. Ela controla os seus desejos, o seu peso, como eu falei, não é? Os seus relacionamentos, até quem que você vai escolher e por que você vai escolher. Isso está tudo escrito naquela mente do sentimento, naquela mente da emoção. Que tipo de pai que você vai ser? Porque o tipo de pai que você é o tipo de pai ou mãe, né, que você aprendeu a ser, tá certo? Então o subconsciente, ele armazena tudo isso. Tudo que te impactou de alguma forma fica armazenado nele. Não é tudo quando eu falo, né? Mas são as coisas relevantes. Impactou na sua vida, tá guardado. Ah, mas isso foi quando eu tinha 1 ano ou 2 anos de idade. Eu tenho casos lindos que eu quero um dia parar e eu vou fazer isso, né? Para me escrever. Todos esses casos de descoberta são casos de descoberta da razão da pessoa ser daquela forma. E até então ela não sabia. Quando ela vai lá naquela mente subconsciente, quando ela vai lá naquela emoção que deu início ao que está acontecendo com você agora, aí você vai entender como que é fantástico e como que você vai trabalhar isso, tá? Então pode ser o quê? Deixa aquela bronquinha que a sua mãe te deu, né, quando você tinha 2 anos de idade. Pode ser uma bronquinha ou pode ser um broncão. Mas pode ser uma bronquinha porque ela chamou atenção que você quase estava caindo da escada. Menino, você vai cair daí, sai daí, qualquer coisa assim, não é? Ou pode ser realmente uma bronca de uma palavra que ela falou mais dura. Não, dá licença daqui, eu estou passando pano, eu estou limpando a casa aqui agora. Dependendo da maneira que aquela criança entendeu aquela bronca, ela fica guardada. E ela vai dar uma série de outros entendimentos para a vida inteira depois disso, tá certo? O principal, então, objetivo dessa mente subconsciente é o armazenamento de tudo relevante, e ela faz isso para nos proteger emocionalmente. Ela quer, na verdade, que a gente tenha uma vida tranquila e sem riscos. Você pode até estar pensando assim, eu também pensava muito, né? Será que a mente subconsciente é a mais boazinha? É aquela que quer cuidar da gente, da nossa emoção? Mas quando eu digo que ele quer nos proteger,
Isso é do jeito dela, do jeito dessa mente, é do jeito que ela acredita que vai nos proteger. Deixa eu pensar aqui, deixa eu falar rapidamente para vocês um exemplo que eu acho que ele mostra tudo, e acontece muito isso, né? É aquela criança que sofreu bullying na escola, tá? Aí ela chega em casa, por exemplo, chorando ou muito chateada e conta para a mãe o que aconteceu na escola. Sabe o que a mãe faz? A mãe vira e fala assim, tá bom, meu filho, você não vai mais sofrer com isso. Eu tô vendo que você está sofrendo muito, você não vai mais sofrer. Você não vai mais para a escola. Não precisa de ir. Eu te ensino aqui em casa e você vai ficar muito bem. E aí? Sabe, esse é um exemplo. Mas vocês não já viram alguma mãe fazendo assim com o filho? Que brigou com um colega na escola, e ela vai lá e briga com o colega, e ela vai lá e fala com o professor, e aí o professor fica chateado com ela, e aí em vez de melhorar a situação daquela criança na escola, piora muito. Sabe quem que é essa? É a mente subconsciente. É aquela mente que quer te proteger tanto que ela te coloca completamente vulnerável diante das coisas que você está vivendo. E aí? Você está entendendo um pouco como é que a sua mente funciona agora? E você está entendendo também, e com isso você está conseguindo se compreender mais, se conhecer mais para você saber por que você faz uma coisa que não tem nada a ver, não é? E por que você deixa de fazer uma coisa que você luta tanto para fazer. E é por isso que eu vou te falar novamente, você precisa se conhecer. Porque o seu autoconhecimento é que vai te proporcionar usar com muito mais facilidade todos esses recursos, todas as suas potencialidades, como você vai controlar suas emoções, como você vai definir os seus objetivos de vida, como que você vai trilhar uma jornada fantástica de autorrealização. Sabe por quê? Quando você não conhece de verdade, você vai encontrar as respostas que você nem imagina. Você vai encontrar aquelas respostas da mãe, por exemplo, né, que está usando, que é o seu subconsciente muitas vezes, né? Tá bom, meu filho, não vai para a escola, não. Você já tirou, você já fez o Fundamental 1. Para que você vai fazer o ensino médio? Você penou tanto. E aí você desanima da escola. Aí você vai trabalhar com um emprego que não te satisfaz, que não te dá aquilo que você quer, que você não vai conseguir atingir seus objetivos, né? Não vai prosperar porque você só tem o Fundamental 1. E quem te falou que você só devia o Fundamental 2, né? Que é a nona série hoje, né? E quem é que te falou que você não devia voltar, continuar estudando, que você ia sofrer, que ia ser muito difícil para você? Foi aquela mente que você nem conhecia direito, sabe? E ela funciona dessa forma. Ela acha que está te protegendo, mas na verdade ela está o quê? Ela está te atrapalhando muito. Ela está te deixando numa vulnerabilidade muito maior do que você enfrentar aqueles valentões que te perseguiam, que te enchiam o saco. E aí, você vai, quando você conhece, né, quando você sabe que é tudo aquilo, você vai ficar procurando recursos, estratégias para aprender a lidar com essa mente que fica mentindo para você. E você não vai mais permitir que ela controle a sua vida. Afinal, quem é o comandante dessa embarcação? Quem é aquela pessoa que vai definir o caminho que você quer seguir? Agora, quando você consegue descobrir isso, quando isso acontecer, é você quem vai escolher qual a vida que você deseja viver. É você quem vai virar e falar, tá bom, é horrível eu ir para a escola. Isso eu estou dando um exemplo, gente, porque é muito perto da gente, não é? Mas tem outras coisas que a vida inteira nós vamos ter nesses desafios, tá? É horrível eu ir para a escola e aguentar aqueles meninos mal educados, aquelas crianças que não têm sentimento, qualquer outra coisa assim, aquela professora que não gosta muito da profissão dela e acaba gritando muito. Mas eu escolho enfrentar isso do que eu ficar, não é, literalmente na mão de outras pessoas. Quem te garante que se você parar de estudar, porque você não quer enfrentar aquilo, de colegas, de professores, de escola, qualquer outra coisa, quem te garante que quando você começar a trabalhar, a sua vida vai ser melhor que aquilo? Pensa um pouquinho. Mas agora eu vou te perguntar,
uma coisa que eu já falei várias vezes. Quem você quer ser? Você quer ser um sucesso ou você quer um fracasso? Quem você é de verdade? Sabe por quê a pergunta? Porque se você quiser não ter nenhum sucesso, é pesado a gente falar ser um fracassado, né? Mas vamos falar, se você não tiver nenhuma preocupação com o sucesso, não é? Qualquer coisa que você fizer tá bom. Você nem vai ter que preocupar muito. Mas independente de qualquer coisa, isso vai explicar a razão de como você é. E você vai ser visto e vai ser notado pela maneira que você é, pela maneira que você se apresenta. Olha, mas tem uma notícia boa, tá? É que com toda certeza, quando você busca o autoconhecimento, você vai ser muito ajudado. O autoconhecimento é um dos pilares mais fortes aliados a quê? Aquilo que você está buscando, que é o seu sucesso. E olha, eu quero deixar claro, o sucesso não é só dinheiro. Sucesso é quando você atinge aquilo que você quer. Pode ser um casamento fantástico. Você sonha com uma família linda, não é? Ah, mas quando eu era pequena, minha mãe brigava muito com meu pai. Você já sabe disso? Então vai tratar aquela pessoa que sofreu muito vendo a mãe e o pai brigando. Só um minutinho. Mas você não quer isso para a sua vida. Mas eu já tentei tanto, Fátima, mudar isso, acreditar que ainda existe, que pode existir relacionamento feliz. Então vão lá na raiz. E aí você vai falar com quem? Com aquela criancinha lá de 2, 3 anos de idade que só viu coisa ruim no casamento, que não tem lembranças boas dela, que só ouviu que dinheiro é só para corrupto, que só ouviu que dinheiro não traz felicidade. E aí, você vai querer ser rico? Dinheiro não traz felicidade, você aprendeu isso, ficou gravadinho lá, lembra? Ficou gravadinho lá no seu subconsciente. Então você vai fazer de tudo para não ter dinheiro, porque o seu subconsciente não quer que você sofra. E se você tiver dinheiro, você não vai ter felicidade. Não é isso que as crenças mostram? Gente, olha o que você pode fazer com todas essas informações. Agora eu quero te perguntar, por que eu afirmo isso com tanta ênfase, com tanta certeza? E a resposta é simples. Eu falei que tudo é simples, que nós que complicamos, né? Porque sem o autoconhecimento, sem você saber o que você quer, quais sonhos você tem, primeiro para você saber, para você pedir para os seus sonhos serem realizados, né? Aí tá bom, eu vou realizar seu sonho. Qual que é seu sonho? Eu quero ficar bem. Tá bom, e como que você vai ficar bem? Ficar bem. Você não conhece os seus sonhos. E se você não conhece os seus sonhos, como é que você vai realizar? Se você nem sabe direito o que você quer, se você nem conhece o funcionamento do seu corpo, o funcionamento da sua mente, porque mente e corpo hoje é um sistema, ele tá ligado, assim, sem parar o tempo inteiro, mente e corpo funcionam de uma forma só, sabe? Então é isso. Se você não sabe nada disso, como é que você vai pedir alguma coisa? Como é que você vai almejar alguma coisa? Fica um pouquinho difícil de te agradar, não fica? Então, se autoconhecer pode ser simples ou difícil demais. Tem gente que fala assim, é muito complicado conhecer as pessoas. Então eu te sugiro uma coisa, antes de querer conhecer as pessoas, conheça a si próprio. Tem uma outra frase de Sócrates, não é? Que eu gosto muito, que fala, só sei que nada sei. Fátima, não tem nada a ver, só sei que nada sei. Tem também. Você se conhece, não é? E você sabe, e você vai conhecer a linguagem dos deuses, quando você se conhece, tá? E olha que é simples.
Mas você só sabe que nada sabe quando você não toma aquilo que você está vivendo, não é? Como uma coisa. Eu costumo sempre falar da Gabriela, porque eu acho que é aquela música Gabriela, né? Que eu acho que é a música, que é o que fala com mais clareza isso, né? Aquela música que falava assim: eu sou Gabriela, eu sou sempre assim, eu vou morrer assim. Então, quando você pensa, eu só sei que nada sei, significa que você tem ainda um caminhão de coisas para você aprender. E quando você aprende, quanto mais você aprende, mais você vai tendo interesse em aprender, em descobrir. Por isso que há 145 anos atrás, o telefone que a gente usava e que a gente amava e que era a melhor coisa do mundo, não é? Saber notícia de um parente que adoeceu, não é? Qualquer outra coisa, dar uns parabéns, um casamento, qualquer coisa. Nós tínhamos o telefone que tinha duas funções, não é? E depois hoje nós temos um telefone que você fala com várias pessoas na China, que é o oposto, né, do nosso país, não é? E você conversa com ela, olha para ela e você mata muita saudade. Você pode desfazer tantas coisas. Você escreve uma carta, a pessoa não está ouvindo o tom da sua voz e aí ela vai analisar de acordo com aquilo que ela está vivendo. Quando ela te olha, quando ela te vê, olha nos olhos, que dá até para a gente olhar nos olhos, né? Eu estou fazendo aqui agora com vocês. Sabe o que acontece? A pessoa sabe exatamente qual a sua intenção. Que atitude é essa que você está tendo? Por exemplo, minha filha não mora aqui no Brasil, não é? E o meu neto caçula, eu vi 3 vezes, 4 vezes, não, 3 vezes só, ele tem 6 anos. O mais velho eu vi mais, ele tem 12 anos de idade. Mas a nossa intimidade é tão grande, não é? A gente conversa, a gente ri, eu abro a boca para ele me dar alguma coisa, ele abre, eu brinco, eu fecho os olhos, vovó vai pôr uma coisa na sua boca e não tem coisa melhor. Olha, só sei que nada sei. Se há 145 anos atrás, quem inventou, quem criou o telefone, né? Graham Bell lá, quando ele criou, quando ele pensou nesse aparelho maravilhoso, se ele tivesse falado assim, pronto, bateu o martelo, está resolvido, acabaram-se os problemas de comunicação. E você acha o quê? Que acaba primeiro, começa o problema para depois criar aquilo que vai resolver o problema, ou primeiro se cria algumas coisas para depois aparecer a demanda? Não importa. Tem várias vertentes aí. Uma fala que primeiro a demanda aparece para depois aparecer a solução. Outros falam que aparece uma solução para alguma coisa que ainda nem existe uma demanda. Eu só quero dizer isso. Só sei que nada sei. Eu não vou saber tudo. Cada vez que passa as coisas vão aparecendo mais. E você também está nessa busca constante. Quando você descobre alguma coisa em você, vai aparecer alguém que vai te apresentar uma solução. Mas se você acha que tá bom, aquele Graham Bell lá de 145 anos atrás, você não vai usar. Você não vai poder olhar para o seu neto, para o seu filho, para o seu amor da vida. Você não vai poder sorrir, ver o sorriso dele, não vai ver que o dentinho está caindo. Você não vai ver nada disso. Você não precisa disso. Você só precisa falar, tá? Mas o que eu tenho mais para te falar é que você vai precisar dessas ferramentas de ajuda como a reflexão, treino de habilidades, autoobservação. São várias e várias ferramentas fantásticas que nós temos que foram criadas para que nós pudéssemos nos conhecer melhor. E não é só isso. É o modo como você vê o mundo, são as suas crenças que podem sabotar, eu nem gosto muito dessa palavra, mas elas podem sabotar os seus planos, assim como os seus esforços, não é? Como as coisas práticas que você vai ter que fazer para atingir o seu propósito. Eu costumo falar assim, olha, não, mas você quebrou uma crença lá da sua infância, acabou, nunca mais aquilo vai acontecer. Tá bom, mas quando essas crenças aconteceram, que te fizeram ver que você não gosta de escola, porque a escola é ruim, porque pronto, que eu não quero dinheiro, porque o dinheiro é só para levar nossa felicidade, para acabar com a família, quando você pensa esse tanto de coisa, são criados também alguns hábitos que você tem para não deixar essas coisas entrarem na sua vida. Concorda comigo? Tá bom. Então você também vai ter que tirar alguns hábitos.
E quando você se conhece, você vai sentir uma tremenda diferença. E lá vai eu de novo para te perguntar, porque as perguntas são fantásticas, elas te fazem refletir, né? Partindo deste princípio do uso dos recursos, né, que você possui, porque você sabe que todo mundo tem isso na mente, né? A sua mente tem sido uma concorrente, não, a sua mente tem sido uma aliada para você ou ela tem sido uma concorrente? Aquela que quer evitar que você faça coisas que não vão ser legais na cabeça dela para você. Ou ela é uma grande aliada que vira e fala assim, vai lá, olha, não, eu acho que vai ser chato mesmo, esses meninos são chatos, mas vai lá, sabe por quê? Porque daqui um pouquinho eles vão se cansar e você tá ali passando à frente deles. Desculpa, gente, falei muito, não é? Mas eu já vou acabar, tá ok? Então você percebe que o seu destino ele pode ser controlado por você e é você que escolhe o que você quer se tornar. Você que está me acompanhando, né? Desde o finalzinho de março, ou até antes mesmo, né? Você que algumas pessoas já receberam um formulário de pesquisa que foi enviado, e ali eu quero te trazer alguns dados do que eu percebi, do que foi percebido, né? Nesse formulário que para você falar como é que é, o que está acontecendo com você. Olha, gente, mais de 74% das pessoas responderam no formulário, né, que elas não estavam satisfeitas com a sua profissão, com aquilo que estavam vivendo, tá? Mais de 46% respondeu que um dos principais problemas que impediam ela de ter aquele sucesso que todo mundo quer, mesmo que fale que não, é a insegurança. Gente, a insegurança foi a questão principal. Logo depois vieram as crenças negativas a respeito de si mesmos, né? Mas a grande maioria também nem sabe como que essas crenças entram dentro da gente, como que elas se instalam no nosso ser, tá? E essas crenças foi 38%, tá bom? Mas vocês percebem a importância desse tema? E talvez você nem tenha se dado conta ainda do quanto isso pode estar interferindo na sua vida, na sua profissão, no seu sucesso. Muita gente pensa que, isso é destino. Isso aconteceu com a família inteira da minha mãe. Na família da minha mãe todas as minhas tias são divorciadas e a única que tá casada pena muito, sabe? Na minha família não tem ninguém rico, todo mundo rala muito. De onde vem essa insegurança? Ela vem daqueles fatos ocorridos lá na nossa infância, que eu já falei, e que a nossa mente percebeu que nos faziam mal, então ela faz o quê? Ela conta uma historinha para que a gente acreditasse que não valia a pena investir no que a gente acreditava realmente e no que acontece. Nós estamos sempre inseguros para realizar qualquer coisa e assim, o que acontece? Nós não alcançamos o sucesso que nós desejamos. Aí fala em sucesso, né? Então deixa eu falar de sucesso porque eu já falei muito dele, né? Sucesso, gente, é a possibilidade que você tem de realizar todos os seus sonhos. Concorda comigo? Sucesso não é só dinheiro, tá? E você precisa acreditar nos seus sonhos. E se você se empenhar, planejar estratégias para que eles aconteçam, você tem que fazer isso. E é simples assim. E se você tiver um sonho e achar que não vai ser possível realizar, você nem vai sentir o prazer de sonhar esse sonho, não fala, né? Que é principalmente para criança, né? Eu vejo muito isso. Quando os meus eram pequenininhos, a gente ficava fazendo planejamento de festa, aí planejava aquele tanto de coisa, é o balão colorido, é isso, é aquilo, né? E aquilo já era a própria festa. Tá? Quando você vai fazer uma viagem legal, e aí tem aquelas brincadeiras, meus filhos eram pequenos, a gente quando fazia as viagens, eu tenho que contar de mim também, não é? Aí a gente às vezes era uma viagem longa, né? E a gente ficava ali, aí brincava de quê? Quem acha, escolhia uma cor, né? Então a cor vermelha, então quantos carros da cor vermelha vão passar? E o outro escolhia amarelo, então ele ia falar, tudo era uma festa.
Mas quando você não acredita nesse sonho, porque se você vai andando e fala assim, ó, a gente está aí, nós saímos para ir para a praia, mas eu não sei se a gente vai chegar não. Vocês acham que eles vão em festa para aquela praia que o pai está falando que vai levar, mas nem sabe se vai chegar? E se o carro morrer no meio do caminho? E se acontecer alguma coisa? E se furar o pneu? Aí já vai com aqueles pensamentos de que não vai se chegar naquela praia. E como que vai ser a viagem? Tensa, sem alegria, demorada, tá? Então, quando você sonha e você acredita que vai receber, como é que vai ser isso? Como é que vai ser a sua motivação para você chegar até lá? Tá? Afinal, você não acredita que vai ser possível, então não vai ser possível mesmo. Tudo que você pensa acontece. Lembra daqueles pensadores, né? Acabei de falar aqui. Assim como você pensa, assim você é. Se você pensa que é um fracasso, que nada dá certo na sua vida, nada vai dar certo na sua vida. O que eu quero dizer então é que aquilo que você não acredita que vai se realizar, não vai se realizar com todas as formas. E segundo a física quântica, a neurociência que eu adoro, né? Eu venho aprendendo a cada dia, né? Você cocria a sua realidade. E o que é cocriar? Segundo o dicionário, cocriar é criar em conjunto. Criar em conjunto? Como assim, Fátima? Deixa eu colocar de forma mais prática. Quando eu conheço o meu poder, todas as minhas potencialidades e sei aquilo que me ajuda e que me atrapalha no alcance de meus sonhos, eu vou trabalhar para que meus sonhos aconteçam. Eu sei tudo isso. Mesmo que eu acredite que é difícil e que é grande, mas eu vou co-criar essa possibilidade, junto com Deus, junto com tudo aquilo que eu acredito. Mas se eu me acho como um aparelho bem pebinha, né, como nós falamos aqui, não é? Eu acredito que nada de bom pode acontecer comigo. Nada de bom, então, vai acontecer. Não é isso que eu acredito? Então, eu cocrio um insucesso. Então, quando você se conhece de verdade, você vai poder usar todos os recursos que você tem, como aquele aparelho super poderoso. Como você não vai se permitir ser enganado novamente pela sua mente, que ela fica arrumando aquelas desculpas que não tem nada a ver, sabe? Mas você vai dar o primeiro passo que precisa na direção da sua liberdade, do seu sucesso. E é isso que acontece com você. Se você não acreditar em si mesmo, se você não se conhecer, como é que você vai conseguir alcançar resultados em qualquer área da sua vida? Só que tanto para sonhar quanto para realizar, você precisa se conhecer. E se você não corre o risco de passar uma vida inteira sem se sentir pleno, se você não fizer isso. Você pode estar deixando a bateria do seu celular descarregar e acha que é ele que não presta. Gente, é isso. Eu acho que já ficou bastante claro, não é? Da necessidade desse nosso autoconhecimento. E o resultado, pelo que eu vejo, pelos meus trabalhos que eu faço, não é? E por um estudo também que foi feito recentemente por uma psicóloga norte-americana, é que somente 5% das pessoas reconhecem que se conhecem bem. As outras ou não davam importância, como eu já falei, não é? Ou porque, não sei o que eu vou ganhar em me conhecer, tá? Você acredita que realmente se conhece o suficiente para usufruir da sua mente? Todas as coisas fantásticas que ela tem para te dar? E se você conhecer um pouco mais dessa sua mente incrível e poderosa, sabe o que vai acontecer? Você está de parabéns. Mas se eu conseguir aguçar o seu desejo de buscar cada vez mais o conhecimento dessa sua arma superpotente de guerra, você está super parabenizado. E eu já estou finalizando esse nosso encontro. Mas antes de encerrar, eu gostaria de pedir que todos que ainda não participaram da nossa pesquisa, né, que eu falei que é uma pesquisa muito interessante, me chama lá no direct e
vocês me pedem um link do formulário e eu envio para vocês. E quando eu enviar, depois que eu enviar e você me devolver com as respostas, você vai receber uma ferramenta muito especial, muito legal, que eu fiz para vocês com todo carinho, né? Para trabalhar o seu autoconhecimento, o seu autoconhecimento, e também você vai poder utilizar com outras pessoas, parentes, clientes, pacientes, né? Qualquer pessoa que você deseja, tá? Então eu quero agradecer aqui a sua participação. Sempre muito bem ter você aqui comigo e tá lembrando, e quero te lembrar também que na próxima quarta-feira, como eu falei, né, nesse mesmo horário nós nos encontramos para a nossa terceira live, e o assunto vai ser complementar a este de hoje, e eu te garanto que você vai gostar muito. Então, eu te encontro lá na próxima quarta-feira, e um grande abraço e um grande beijo.